A você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo, seja bem-vindo e boa noite. Chegou dezembro e com ele também nós chegamos, e sempre um período, um tempo de boas novas, de boas histórias e de boas ações também. O nosso programa da noite de hoje quer trazer-nos uma luz sobre esse mês que já é completamente iluminado de tantas coisas lindas. Para mim, o mês que mais reluz no ano. E dezembro é marcado caracteristicamente por algo que todos nós somos convidados e atraídos: a sensibilidade, a generosidade, a solidariedade. Este é o tema do nosso programa de hoje. Já quero receber aqui nossos convidados. Vamos falar sobre solidariedade, a origem deste bem, a origem desta atenção com as pessoas que necessitam. Frei Rogério Soares é o convidado presente aqui em nosso estúdio nesta noite. O senhor é pároco da Sagrada Mercês, aqui em Brasília. É o fundador da Pastoral do Empreendedor no Brasil e acaba de assumir também na Arquidiocese de Brasília o Vicariato Episcopal para a Promoção Humana e as Obras Sociais. Além de tudo, gente, eu acrescento, Frei Rogério é um criador nato de ações em prol das pessoas carentes. O senhor vai contar muitas delas aqui hoje. Boa noite, bem-vindo, Frei. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que nos acompanham neste programa. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Vamos ter muitas histórias aqui hoje, não é? Com certeza. Prazer é meu. Olha, e vamos receber aqui um outro convidado também na noite de hoje, que eu quero ter o prazer de conhecê-lo bem melhor ainda. Nós vamos agora até João Pessoa, na Paraíba, e vamos conversar com o professor doutor Emanuel de Almeida Rufino, coordenador da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Instituto Federal da Paraíba. Olha, é um prazer recebê-lo aqui, professor, e eu tenho tantas coisas para lhe perguntar aqui, mas já desde agora, seja muito bem-vindo, vamos ter uma noite muito agradável com sua presença também. Obrigado. Saudações, Ronaldo, uma honra participar do programa, também eu saúdo ao nosso Frei Rogério, uma satisfação. O professor, eu e o Frei Rogério estávamos aqui admirados. O senhor tão jovem, com um currículo já tão extenso aqui, licenciado em filosofia, doutor. O senhor já foi seminarista, inclusive, pertenceu à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Estou vendo aqui, autor de tantos livros, Elogio à Crise para uma Pedagogia do Erro e da Maturidade, Conselhos de Platão, ensaios sobre a sensibilidade ou insensibilidade, não é isso? Os dois. Os dois. E as origens gregas do direito ocidental. Puxa vida, parabéns por tanta produção já tão jovem. Muito obrigado, Ronaldo. Muito bem, o tema hoje, portanto, é este: solidariedade, gente, bondade, essa presença na vida das pessoas que mais necessitam. Vamos então acompanhar o trabalho de abertura que a nossa equipe fez. A solidariedade aponta atitudes de apoio e cuidado uns com os outros, mas também indica uma ação de diálogo e responsabilidade diante da vivência humana em sociedade. O filósofo grego Aristóteles define que solidariedade não é uma virtude moral inata, mas sim que ela pode e deve ser aprendida pelo indivíduo como um gesto concreto da essência do ser humano. O comportamento solidário pode ser visto tanto no âmbito material como no afetivo, entrelaçado com o exercício do amor, da compaixão e da empatia. O desprender-se de si mesmo para ajudar quem mais precisa é sinal do próprio amor de Deus, já que a colaboração passa a ser recíproca entre os irmãos, ou seja, quem ajuda é também sempre ajudado. A palavra, que tem origem francesa, remete também continuidade. O mundo precisa de uma constância no ato solidário. Não basta apenas ajudar de forma pontual ou em datas específicas. O coração precisa estar atento e sensível às necessidades mais urgentes da sociedade. Agora a gente se debruça sobre essa temática. Frei Rogério, eu começo aqui com o senhor. De onde vem essa sensibilidade, essa atração por fazer o bem às pessoas mais carentes? Aqui em Brasília eu vi que o senhor criou a feirinha do Frei, as petas do Frei, que as pessoas carentes pegam, vão vender no sinal, vão vender em qualquer outro lugar nas ruas, ou seja, no próprio bairro. O senhor criou também aqui aquele sistema de troca, como é que é o nome? Feirinha Solidária. Feirinha Solidária. Em plena pandemia foi a forma que encontramos das pessoas trocarem, né? Quem tinha um óleo trocava por um café, quem tinha um açúcar trocava por um fubá.
E assim esse sistema de troca foi reabastecendo a nossa feirinha e muita gente atravessou a crise da pandemia do ano passado, este ano, na nossa feirinha solidária. Tem um monte de outras iniciativas lá que eu vejo na sua comunidade, tem bazar, tem um trabalho que vocês fazem lá também com pessoas dependentes químicas que vão para uma chácara, uma fazenda de recuperação, tantas coisas. De onde vem essa sensibilidade? Por quê? Então, desde criança que eu tenho meu coração voltado para os mais pobres, sempre me sensibilizou as pessoas que não tinham o que comer, sobretudo, né? E aí, quando eu cresci, entrei numa ordem religiosa, que é a Ordem Nossa Senhora das Mercês, que tem o pobre como o centro do nosso carisma. Nós somos da libertação, libertar de todas as correntes. E assim eu me encontrei nessa ordem religiosa Nossa Senhora das Mercês. E dessa maneira eu procurei de várias formas criativas de atender os mais necessitados. Já fui pároco em Salvador, já morei no Rio de Janeiro, agora estou em Brasília. Em cada lugar, a gente foi deixando alguma coisa. Lá em Salvador, o senhor criou um projeto muito bonito também, na periferia. Como é que é o nome do projeto? É o CAENA, o Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste da Amaralina. É uma escola de empreendedorismo. Eu cheguei à conclusão de que E para pessoas carentes. pessoas carentes da periferia, jovens, nós já formamos mais de 800 jovens, e a gente ensina a empreender, porque emprego é difícil, mas cada um pode abrir o seu próprio negócio, e a gente dá essas ferramentas para ele, e o sucesso é muito grande. Vou agora voltar para João Pessoa. Professor Emanuel, eu conheci o senhor através de uma reportagem do Instituto Federal da Paraíba com o título De Onde Vem a Solidariedade Humana? Abordagens filosófica e psicológica sobre o assunto. É isso que eu quero saber agora. Por que o senhor se interessou por esse tema e fez esse trabalho? Na verdade, eu fui instado, Ronaldo, a dar uma entrevista sobre o tema por parte do Instituto da Paraíba, falando um pouco sobre solidariedade na esteira do início da pandemia, né? Com a pandemia, as relações humanas elas foram desafiadas. Então, ao pensar o tema da solidariedade, eu tentei colocar lá no texto que tu leste um pouco dos seus detalhes, né? Ocultos e evidentes. Porque nós, quando falamos de solidariedade, pensamos muito nas ações que realizamos. De fato, elas consolidam o nosso ideal de solidariedade. Mas há questões que são anteriores. De onde vem a solidariedade? Por exemplo, há quem pense que é uma característica, uma virtude inata, ou seja, que nasce conosco, que é biológica. Há quem defenda que não, que é uma questão cultural e que nós construímos socialmente. Para a gente começar esse papo, falando um pouco sobre essas duas dimensões, do ponto de vista biológico, né, nós nos diferenciamos dos animais porque se os animais eles se ligam às demandas do instinto, se eles respondem aos desejos que os impulsionam a comer, a beber, e que, por exemplo, faz com que um leão mate uma zebra, e aos nossos olhos talvez isso pareça um ato tenebroso, feio, imoral, mas aquilo é uma resposta do animal à sua natureza, ao seu instinto. Nós também temos instinto, mas diferentemente dos animais, aí está a beleza do ser humano, nós conseguimos nos privar do próprio instinto por algo maior. Né? A gente faz uma experiência diferenciada, a gente desafia a lógica determinista da mera sobrevivência, até colocando em risco a nossa sobrevivência em prol do outro. Então, assim, o que há de mais eloquente para falar da solidariedade do que a experiência humana do cuidar do outro, né? Então, essa questão está posta nesses termos. Um pouco da ideia de que a gente não nasce com a solidariedade, mas que a gente aprende culturalmente, também pode ser encontrada lá na pré-história. As comunidades primitivas que viviam transitando em busca de comida, né, sem ter casa fixa, de algum modo viviam na lógica de que eu cuido do outro e o outro cuida de mim, mas sempre pensando no outro, né? Se eu cuido do outro e o outro cuida de mim, num movimento de alteridade, todos estarão cuidados. O outro faz parte de um corpo social que eu devo cuidar, porque senão eu adoeço junto. Então essa é uma ideia interessante que migra na história da nossa cultura, especialmente no Ocidente e na filosofia. Existem pensadores que abraçam essa ideia, como por exemplo o Aristóteles, que
diz que a gente não nasce solidário, mas aprende a ser, porque essa é uma virtude, e a virtude moral, ou qualquer uma, especialmente a solidariedade, ela só se firma se confirmando com o nosso exercício. Então não basta só falar, mas é preciso aplicar. O que a gente vê muito bem, né, na prática do nosso Frei Rogério, que aplica a solidariedade, o ideal que o guia, né? Depois de ouvir aqui o professor Frei, o que lhe vem à mente agora? Solidariedade como gesto de amor, como gesto de inteligência? Então, eu gostei muito da abordagem do professor e estava pensando aqui, se nós não fazemos solidariedade por amor ao próximo ou por um gesto de sensibilidade religiosa, devemos fazer solidariedade por inteligência. É inteligente ser solidário, porque se eu faço o mundo do outro melhor, meu mundo vai ser melhor também. Se eu consigo promover justiça social numa comunidade, numa cidade, eu vou ter um lugar muito mais habitável, em termos de menos violência, as pessoas com maior poder aquisitivo para comprar, então o comércio vai melhorar, a violência vai diminuir, porque a pobreza, a carência, a falta das dimensões primárias do ser humano traz uma série de consequências. A gente poderia dizer que é uma lógica inversa de um primeiro pensamento, isto é, eu sair de mim para dar algo para alguém, oferecer algo para alguém, é um benefício muito maior? Muito maior para todos. E se a gente for pensar bem, eu vou ser o primeiro beneficiado. Volta para mim esse bem. Esse voltar o bem para mim é uma lei, inclusive uma lei da natureza, para mim é uma lei da Bíblia, há mais alegria em dar do que receber, porque de fato volta. O bem ofertado, ele volta em grandes benefícios. Eu faço uma pergunta para ambos agora. O viver em sociedade, neste nosso mundo, por exemplo, exige uma ação solidária? Sim, é necessário. Quando vivemos em comunidade, quando nós estamos numa cidade, na polis, né, a cidade ela exige que todos possam cuidar uns dos outros. Porque se não houver esse cuidado, nós vamos deixar o lugar que todos vivem muito pior. E assim todos vão sofrer. E o que nós vemos hoje é isso, uma cidade mal cuidada, pouca solidariedade, pouca justiça social, pessoas, famílias se trancando em suas casas, a pobreza que vai aumentando, são pessoas pelas ruas, morando, vivendo. Isso não faz bem para ninguém. Se todos se todos conseguem dar as mãos, nós conseguimos resolver esse problema e assim é uma ação que vai beneficiar todo um universo, uma cidade inteira. Então é inteligente ser solidário, é amor ao próximo ser solidário, é religioso ser solidário. Eu creio que é um imperativo para se viver em comunidade. Professor, é isso? É também um dever? É um dever cidadão. O Frei Rogério ele toca num ponto muito importante, né, quando fala da cidade, do viver na cidade. Veja, a palavra política, ela advém da palavra polis, uma palavra grega que significa cidade. Desde Platão e Aristóteles, que são talvez os maiores pensadores da origem do Ocidente, da cultura ocidental, a gente encontra essa ideia de que ser político, entendam-se, estar na cidade, convivendo com pessoas, é ser com os outros, né? É ser com os outros, né? Compartilhar com eles os esforços necessários para que todos possam ser felizes conjuntamente. Até porque Platão lembra uma coisa interessante, no livro A República, quando ele diz que ninguém é autossuficiente. E, aliás, Aristóteles nos lembra o seguinte, em relação a essa ideia da autossuficiência. Quem pensa assim, quem pensa que não precisa dos outros, ou que não deve ajudar os outros, ou é um deus, ou é um selvagem. E nós nem somos deuses, nem somos selvagens se quisermos. Nós podemos, como eu falei anteriormente, transpor esse campo da animalidade e ser para os outros, né? Porque nós, solidários sendo, nós podemos viver para além da competição e construir conjuntamente um mundo melhor. Bom, e aí eu entro também num outro ponto, Frei, que as nossas ações, elas repercutem tanto bem positivamente quanto negativamente. Ações de responsabilidade solidária, com exemplos virtuosos, trazem também um reflexo na sociedade que a torna melhor, não é? Sim, a tornar melhor começa por aquele que pratica. Aquele também que recebe a solidariedade, ele é beneficiado por uma ação concreta.
no fundo, quando praticamos o bem, todos saímos ganhando, né? Toda uma forma de viver, ou seja, nós conseguimos sair muito mais felizes. As pessoas que são solidárias, por exemplo, nos nossos programas sociais, eu percebo que elas são super felizes. Então, pessoas que superam a tristeza, superam a depressão, sendo solidárias, vindo para o nosso programa de voluntários. E as pessoas que são envolvidas também, que recebem os benefícios das nossas ações, elas saem muito felizes. Então, assim, por isso que eu digo, é muito inteligente ser solidário, faz muito bem. Eu digo para as pessoas, olha, se você está vivendo aí essa tristeza, essa melancolia, vem ser solidária, vem ser voluntária aqui no nosso programa, que eu tenho certeza que em pouco tempo você vai mudar completamente a sua forma de viver, de ver o mundo. E o Papa Francisco, na mensagem que ele escreve para o Dia Mundial dos Pobres deste ano, ele disse que muitas riquezas dos pobres podem enriquecer a pobreza dos ricos. Então, é fazer com que os mundos se encontrem. Quando os mundos se encontram, nós temos aí uma explosão de maravilhas, né? de coisas boas. E o Papa Francisco, eu acho que ele foi muito feliz nisso, né? Muita riqueza dos pobres pode enriquecer a pobreza dos ricos. E é isso, fazer com que os mundos se encontrem. Professor, o que o senhor tem a dizer sobre esse pensamento aqui do Papa Francisco? A riqueza dos pobres pode enriquecer a pobreza dos ricos? Nesses dias, o Papa Francisco, né, está em visita a refugiados dessa crise migratória, e a gente viu, por exemplo, um discurso na ilha de Lesbos, na Grécia, um discurso criticando a falta de acolhimento dos povos europeus, que na base de sua argumentação dizem assim, recepcionar pessoas de fora mudará muito a dinâmica da nossa cultura, isso pode trazer problemas que nós não temos hoje, mas o abrir-se para o outro, e é a isso que o Papa Francisco, ao meu ver, chama atenção, é inteligente, né? Até para os não religiosos, né? A fala do Papa Francisco é eloquente, não só porque ele é uma figura que expressa uma ideia de solidariedade, mas ele vive essa ideia. Ele já deu muitos exemplos na própria Cúria Romana de acolhimento também de imigrantes, na própria estrutura da Cúria, abrindo a lavanderia para pessoas de rua. Então, o Papa Francisco ele é muito eloquente nessa forma de pregar a solidariedade. Frei, o professor Emanuel está aqui enfatizando algo que o senhor trouxe e que eu quero aprofundar mais ainda. O Papa Francisco ele tem um pensamento revolucionário para os nossos tempos quanto a esta prática de solidariedade, de amor aos necessitados? Sim, lendo esta última carta, essa mensagem que o Papa escreveu para o Dia Mundial dos Pobres, o 5º Dia Mundial dos Pobres, eu senti que o Papa ele ratificou esse caminho revolucionário de como nos encontrar com as pessoas e como fazermos solidariedade. Como o professor Emanuel falou, o Papa Francisco é aquele que abrir é amar, né? O Papa Francisco abriu o seu avião para colocar muçulmanos. O Papa Francisco abre as estruturas do Vaticano para acolher os pobres, como ele mesmo disse. Então, esse abrir... Ele transformou fisicamente ali o espaço do Vaticano mesmo, espaços do Vaticano, para favorecer cuidados, acolhida, para favorecer tratamento às pessoas pobres. Ele realmente, nesse sentido, fez algo muito concreto. Ele faz isso como um gesto de ensinar a todos os padres, a todos os religiosos do mundo inteiro. Porque ele mesmo não precisaria fazer isso, porque ele comanda toda uma igreja, ele tem muita coisa para fazer, mas ele quer dar esses gestos concretos, ele quer mostrar. E aqueles que entendem bem e fazem bom uso deste exemplo do Papa Francisco vai muito longe. Eu mesmo na minha paróquia, quando eu sou pároco, é a segunda vez que eu sou pároco, agora estou aqui em Brasília, já estive em Salvador, a minha paróquia, quem sabe e quem conhece, é paróquia de portas abertas. Nós abrimos as portas para os ricos, para os pobres, para os movimentos, e isso faz de uma paróquia assim, uma riqueza muito grande. Isso que o professor estava falando, de ter a coragem de abrir as portas de um país para um novo povo vir, é uma riqueza que o país ganha, que não podemos calcular. E a paróquia é a mesma coisa. Quando nós abrimos as portas de fato, e abrir para deixar aberta mesmo, o dia todo aberta,
E tanto que nós criamos também o programa Coração Aberto na nossa paróquia. Eu gosto tanto dessa coisa de coração aberto, que o nome do nosso programa chama-se Coração Aberto. De segunda a sexta, as pessoas são atendidas numa sala Coração Aberto, seja qual for o problema. Explique rapidamente o que é esse programa Coração Aberto, como é que ele funciona na prática na sua paróquia. Então, o programa Coração Aberto, nós temos um profissional que está de segunda a sexta atendendo as pessoas, seja qual for o problema. Drogadição, nós vamos encaminhar para a comunidade terapêutica. Não tem um lugar para ficar, a gente vai buscar uma casa de passagem. Está com fome, a gente tem um programa de cesta básica. Precisa gerar renda, nós temos o nosso programa de geração de renda, que é as Petas do Frei, a Feirinha do Frei. Então, assim, para cada situação nós temos uma solução. Precisa de um médico de uma determinada especialização. A gente tem, porque nós criamos a rede de profissionais que é acionada cada vez que há uma demanda, que é uma necessidade. Então, é um programa que não custa muito, porque a gente investe no profissional e as pessoas são encaminhadas para parceiros. Rapidamente, qual é o nome do programa, Frei? Repita. Programa Coração Aberto. Eu vou pedir agora ao Brasil inteiro, às pessoas que nos acompanham, aos paroquianos, sugiram isto ao pároco da sua paróquia. É uma coisa que vai revolucionar o amor aí na sua cidade. Tem 2 eixos apenas, muito simples. Escuta, acolhimento e encaminhamento. Porque as pessoas elas têm dificuldade de ir numa estrutura do governo, tem muita burocracia. Mas numa paróquia, as pessoas vão na paróquia. E outra coisa importante, o senhor conseguiu reunir profissionais de diversas áreas e com a adesão deles é que o senhor promove esse bem. E as pessoas são felizes quando são convidadas pelo padre. Um médico, um advogado, um psicólogo, não é? E atende nos seus consultórios, nos seus escritórios. Você não precisa criar estrutura na paróquia para atendimento de psicólogos, de dentistas, de advogados. Eu mando para o escritório dele. Professor, o que o senhor comenta sobre essa iniciativa aqui do Frei Rogério? Por favor, depois eu tenho uma outra pergunta a seguir para o senhor. É uma iniciativa que consolida aquela minha primeira fala, né, de que, como padre, como um religioso, eu vou chamar por natureza, não é natural, porque ele não nasceu padre, mas se pensarmos na perspectiva do cristianismo, ele nasceu vocacionado à santidade, a fazer atos solidários, porque são atos de caridade. Mas ele consolida o ideal que o guia. Né? Então, veja, interessante quando tu falaste antes, né? O Papa Francisco ele é revolucionário. Se isso é verdade, e é verdade, é sinal de uma decadência moral da nossa civilização. Porque amar, viver a verdade e a justiça, que são 3 grandes princípios éticos que circundam práticas solidárias, o amor precisa ser amado, ou seja, ele não é amado como deveria. A justiça não é feita como deveria e a verdade do que fazemos não está posta, porque muitas vezes só falamos de solidariedade e não praticamos. Então, o que ele faz é um compromisso ético com aquilo que ele prega. Né? Aquilo que Santiago nos dizia. É preciso mostrar pelas obras o que se prega com as palavras. Bom, eu quero agora emendar uma outra pergunta já para o senhor. Essa cultura da solidariedade, aqui para nós no Ocidente, ela tem suas raízes no cristianismo? A sua marca está ligada ao cristianismo? A filosofia grega é anterior ao cristianismo. Né? Eu citei, por exemplo, aqui 2 pensadores, Platão e Aristóteles, que precedem Jesus historicamente em 5 séculos. Mas, assim, cada uma dessas experiências marcam a cultura ocidental a seus modos. Os teólogos da patrística, né, os pensadores do início do cristianismo, de algum modo, muitas vezes tentaram conciliar pressupostos, né, ideias da filosofia com noções teológicas. Então, mas, assim, a gente percebe muitas convergências, especialmente com essa ideia que nós discutimos aqui sobre o imperativo de ser solidário. Por exemplo, na própria modernidade, a gente encontra um filósofo alemão muito conhecido chamado Immanuel Kant, que certa vez disse que a vida moral deve ser guiada por um imperativo básico, que é agir de um modo tal que o princípio que guia a nossa ação possa ser universalizado. Nada mais é do que uma tradução filosófica de um princípio cristão, que a gente encontra nos evangelhos. Faz ao outro que tu queres que seja feito a ti.
Se todos pensam assim, a gente volta àquela ideia inicial, né? Todos serão cuidados, porque a minha preocupação do agir para com o outro reconhece o outro como alguém a ser cuidado. Então, o cuidado de si, que pressupõe o cuidado do outro, e o cuidado do outro, que também é cuidado de si. Aliás, uma ideia que a gente também encontra num sociólogo francês, filósofo também, Michel Foucault. Para concluir essa ideia, isso me lembra muito o que a gente viveu na pandemia e vive ainda na pandemia, mas hoje um pouco menos do que no início, né? Todos os dilemas que envolveram a questão de autoproteção sanitária. Então, eu via pessoas defendendo ir às ruas sem cuidados mínimos e sempre me vinha à cabeça, será se o meu direito de ir à rua desprevenido não tira o direito do outro, o direito à liberdade, né? Que é um direito legítimo, mas cuidar de mim não pressupõe o cuidar do outro? Será se eu estou pensando nisso quando eu faço o que eu faço? E aqui eu não estou entrando em detalhes sobre se é seguro ou não é seguro andar com ou sem máscara, ou com um tipo X ou Y de máscara, mas esse pressuposto, eu acho que ele é fundamental para nós hoje em dia, né? Por isso que eu disse, se é revolucionário, o ato solidário pregado pelo Papa Francisco é porque nós precisamos repensar a nossa cultura de viver a justiça, viver o amor e viver a verdade. Você sabe que isso me lembrou João Paulo II, que já ali no ano 2000, ele dizia que era preciso implementarmos no mundo a cultura da solidariedade. Isto é, ele já percebia esta carência, professor, a carência de uma cultura de solidariedade, Frei. Entramos num declínio, a nossa sociedade? Eu creio que sim, em um determinado momento. A pandemia trouxe uma maior sensibilidade ao social, à solidariedade, eu sinto isso. As pessoas, elas, ano passado, sobretudo, tiveram muito dispostas a serem solidárias e foi possível fazer muita coisa. Creio que, graças à solidariedade e os auxílios do governo também, nós conseguimos, pelo menos, atravessar e não tivemos notícia de que pessoas morreram de fome aqui no país. Eu creio que isso tem a ver com a solidariedade. E o que eu acredito, o que eu penso, Ronaldo, e eu vou dizer aqui para você, para todos que nos acompanham, é que nós precisamos aprimorar o nosso agir social. Nós tivemos aí uma matriz de fazer social onde aquilo que a gente fala, o assistencialismo, ele foi a tônica. Hoje nós estamos num tempo que é necessário contar com aqueles que são assistidos também, que eles deem contrapartidas daquilo que recebem, não só receber, mas que eles possam dar. E o Papa Francisco, nessa mensagem que eu digo que é revolucionária, para o Dia Mundial dos Pobres, ele diz o seguinte: a esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre o risco de gratificar quem a dá e humilhar quem a recebe, enquanto a segunda, que é a partilha, reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para se alcançar a justiça. E ele diz também que todas as pessoas, elas têm algo para dar. Os pobres não podem ser aqueles que apenas recebem, devem ser colocados em condição de poder dar, Então isso mexe muito comigo, porque eu digo, mesmo a pessoa pobre, ela pode dar alguma coisa, tem alguma contrapartida que ela pode dar. Então, eu acho que a gente segue uma matriz que eu chamo que é a matriz do senhor feudal. É aquele senhor que na senzala trazia a ração, a comida, né, os miúdos do porco com feijão preto, para que eles pudessem comer. Então, na senzala sempre esperava um senhor trazer alguma coisa. E eu fico sempre pensando que, às vezes, nós criamos ainda este modelo na cultura atual, de vir um senhor de fora para trazer o alimento. Eu gosto muito de dar às pessoas as condições delas saírem daquela condição. Todos os meus programas, eles são já nessa nova mentalidade de dizer assim, olha, talvez a pergunta que te trouxe aqui na igreja foi, o que a igreja pode fazer por mim? Eu digo para você, a pergunta deve ser, o que eu posso fazer por mim com a ajuda da igreja? Então eu trago a pessoa para dentro e juntos nós vamos buscar as saídas. Evidentemente que tem aquelas pessoas que elas vão precisar do amparo social, do assistencialismo, tem esse grupo de pessoas. Mas quando eu vejo pessoas robustas, inteligentes, pessoas que têm suas capacidades em perfeito estado, eu chamo essas pessoas para juntos buscarmos solução. E aí nós temos as Pretas do Frei,
que são os biscoitos que as pessoas saem para vender. Nós damos a formação, nós damos o curso. A gente cria o MEI, que é o CNPJ dela. Nós temos a feirinha do Frei, que são pessoas que têm condições de produzir artesanato ou culinária e expor na nossa feirinha. Também são treinadas, também são ensinadas. Ou seja, todos participam da solução. Então, quando eu penso em solidariedade, eu quero contar com a pessoa que é assistida. É como o Papa Francisco falou, todos têm condições de dar alguma coisa. A contrapartida de pelo menos vir, buscar. Eu gosto muito que as pessoas venham, saiam do seu lugar. Me incomoda às vezes quando nós vamos com a Kombi cheia de cesta básica, paramos no lugar e anunciamos, tem cesta básica aqui. Aí vem aquelas pessoas receberem. Ou seja, eu sinto que esse tipo de solidariedade, sem um comprometimento, sem uma relação, mas se perde a relacionalidade aí com as pessoas, eu acho que isso sim a gente precisa superar. Parar um carro numa calçada e começar a dar marmita ali para as pessoas que estão na rua, sem conhecer, sem se relacionar, sem contar com aquela pessoa no processo. Eu digo para quem dá comida na rua, eu digo assim, ó, pelo menos pare a Kombi a uns 500 metros, conversa com a pessoa, faz com que ela levante e venha com você caminhando buscar a sua marmita. Mas não chega na calçada e ela deitada ainda deixa ali uma marmita de comida. São gestos que parecem assim insignificantes, mas ele conta muito. Qual é a contrapartida de um morador em situação de rua? Pelo menos que ele se levante e caminhe 500 metros para buscar a sua marmita. Então, eu venho hoje pensando muito na solidariedade com contrapartida. O que o outro que está precisando pode dar também nesse processo. Porque senão a gente fala muito de direitos e os deveres, eles ficam aí sem serem mencionados, né? Eu acho que a solidariedade teve um declínio e agora tem que voltar com umas certas modificações ou uma nova mentalidade. E o Papa Francisco nos ajuda muito nesta carta que ele escreveu recentemente. O senhor agora me incomodou muito com tudo isso, viu? Mexeu com a minha mente, refletindo sobre tudo isso que acaba de nos dizer aqui. Essa frase do Papa Francisco, a esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A gente tem agora, neste mês de dezembro, tantas ações, mas... e confesso que há muito tempo isso já me incomoda, mas só em dezembro a gente faz isso. E agora vem também o que o senhor nos apresenta aqui e a contrapartida também que a gente pode exigir para o bem daquela pessoa beneficiada. Professor, o senhor espere um pouquinho, nós vamos para o intervalo. Eu vou pedir um comentário do senhor sobre tudo isso, mas aguarde um pouquinho aí. Agora a gente vai para o intervalo, volta rapidinho aqui na sequência do nosso programa. Sequência do nosso Além da Notícia, muito boa noite e bem-vindo também você que nos acompanha em tantas partes do Brasil. O tema hoje é agradável, é bom e faz a gente refletir bastante também. Mês de dezembro, todos nós somos atraídos e que bom que somos para praticarmos o bem, para darmos mais atenção ainda às pessoas que têm necessidade. Porém, nós estamos refletindo aqui sobre esse mistério e esse encanto também com o bem que se faz, não é? Professor, a gente terminou o bloco ouvindo aqui o Frei falar sobre assistencialismo versus ser solidário, dar assistência, fazer o bem, mas não somente um bem que não exige o mínimo de quem está sendo beneficiado. E confesso que me incomodou também um outro aspecto, que dezembro a gente faz tantas coisas, da cesta. Ao longo do ano a gente dá marmitas, talvez todas as semanas ou todos os dias, mas este bem, como ele pode ser mais eficaz, exigindo alguma contrapartida também daquela pessoa que, por mais pobre que seja, ela não pode também oferecer a contrapartida dela, que vai ser para ela transformador? Veja, Ronaldo, essa é uma discussão muito interessante, né? Há quem só seja solidário, faça caridade, porque tem medo do inferno. Acha que fazendo uma bondade ao outro vai conseguir pontos no céu, né? E que talvez esperem um retorno sobrenatural porque está fazendo o bem também, né? Não que isso não possa acontecer, mas se isso é princípio da ação, ela perde sua legitimidade. E, de fato, essa é uma reflexão importante, porque isso toca no princípio da caridade que move o ato solidário. Se você é movido pelo amor, né,
e também por um senso de justiça e de verdade, que são aqueles 3 grandes princípios que eu citei, você não vai se focar necessariamente em quem se ajuda. E, aliás, isso é uma coisa que também me incomoda, porque se eu não posso, por exemplo, no meu carro, diante de um sinal de trânsito, recepcionando alguém que vem pedir alguma ajuda, se eu não posso, de algum modo, ajudá-la, momentaneamente, ao menos que eu baixe o vidro, eu dialogue, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ali há um ser humano. Essa é uma questão básica, né, que está na superfície do problema. É claro que o Frei Rogério toca numa questão mais profunda, do assistencialismo. De fato, quem tem fome tem pressa. É preciso cuidar daqueles que padecem no momento. Mas se você não olha para além, você mantém aquela pessoa numa situação de dependência. Então, de fato, o ato solidário aqui ele seria um ato que transporia esse momento de necessidade imediata para tentar dar condições para que essa pessoa saia por si mesma, caso seja possível, dessa condição. É preciso até perguntar por que as desigualdades existem e como eu posso romper os seus grilhões, as suas correntes. Aliás, é nesse sentido que eu acho que a doutrina social da igreja é maravilhosa. A preferência pelos pobres não é necessariamente, não significa necessariamente que a igreja só olha para os pobres e os ricos ficam à revelia. Não. É que o pobre é como aquele filho que precisa de mais cuidados porque, de algum modo, está, sei lá, adoecido, está carente. O outro também deve ser cuidado. Né? Lembra muito também a história do filho pródigo. A ideia de que todos sejam cuidados na sua necessidade, né, e ninguém seja priorizado. Que, aliás, é uma ideia, Ronaldo, para finalizar essa reflexão, que me remete às comunidades primitivas que eu citei lá da pré-história. As pessoas que iam para a floresta caçar ou colher e traziam para a tribo, para o grupo, para partilhar em comum, não distribuíam as frutas, a caça, para as pessoas que mais trabalharam. Você caçou aquele animal, então você tem direito à maior parte. Não. Quem tem direito à maior parte é quem mais precisa de comida, de mais comida. Né? Se alguém precisa de menos, por mais que ela tenha trabalhado mais, mas ela vai receber menos porque é o que ela precisa. A ideia do cuidado que, aliás, a gente vê também muito nas comunidades primitivas do cristianismo, como se vê lá em Atos dos Apóstolos. Né? Viviam da comunhão fraterna, da partilha dos bens. Muito bem. Frei Rogério, um comentário também sobre tudo isso? O professor ele amplia a nossa reflexão. Existem aquelas pessoas mais fragilizadas. O Estado precisa cumprir o seu dever, né, de cuidar dessas pessoas por meio das políticas públicas que chegam assim a muitas pessoas. Sabendo também uma coisa que eu gosto de dizer, que Estado somos todos nós. Nós fazemos, a sociedade civil faz parte do Estado. Nós somos Estado. Quando na nossa Constituição fala o Estado tem o dever de cuidar dos mais pobres, nós também somos Estado. O terceiro setor é Estado. Claro, diferenciando de governo. Então, o governo ele tem as políticas públicas e, dessa maneira, é necessário exigirmos que os governantes, eles façam bom uso desse dinheiro para que as políticas públicas cheguem nos mais pobres. Nós, da nossa parte, terceiro setor, nós devemos nos organizarmos para também, como Estado, dar a nossa contribuição. Então, assim, mas esse é dever do Estado, e confundindo o Estado com o governo. Né? Ou seja, é um dever de todos. E quando nós, igrejas, que fazemos parte do terceiro setor, as ONGs, fazemos a nossa parte, facilita, as coisas elas caminham melhor. Eu gosto de dizer que se tirarmos a solidariedade das igrejas, das ONGs, o nosso país entraria num colapso. Porque faz muita diferença estarmos unidos, né, com o governo, fazermos o bem junto, porque só o governo não dá conta. E também só o terceiro setor não dá conta. Todos têm que fazer bem, todos têm que trabalhar numa mesma sintonia. E se pudermos ser mais organizados, se pudermos mapear melhor os lugares que mais precisam, para fazermos essa melhor distribuição de ações, é melhor ainda. É possível que a gente, sem uma organização, a gente faça nos mesmos lugares e talvez atendendo as mesmas pessoas. Eu acho que sendo mais organizados, nós poderemos ir muito mais longe. Professor, e do ponto de vista filosófico, a solidariedade é uma virtude humana? Sim, ela é considerada uma virtude. Eu mencionei há pouco o Aristóteles,
que considera ela uma virtude, aliás, junto com a liberdade, com a busca pela igualdade e também a busca pela segurança. Aliás, são 4 princípios: liberdade, igualdade, segurança e solidariedade, que são princípios que derivam daqueles grandes princípios éticos que eu citei: amor, verdade e justiça. Mas é interessante que a busca da liberdade, ela parte do indivíduo como uma conquista sua para si mesmo. A busca da igualdade também. A solidariedade, ela reclama o movimento do indivíduo para o outro. Aliás, é interessante que, um pouco na esteira do que eu dizia, e também à luz do que o Frei Rogério falava há pouco, a igreja ela tem um significado importante para a sociedade nas suas ações. Num diálogo em 2004 entre o filósofo Habermas, Jürgen Habermas, e o então cardeal Joseph Ratzinger, virou até livro no Brasil publicado com o título Dialética da Secularização. O Habermas, que tem uma origem marxista na sua formação, dizia que encontrava na religião algo que era muito caro à sociedade contemporânea. Ele podia ser um pouco surdo ainda para a grandiosidade da religião, mas ele escutava essa importância, essa importante máxima, esse princípio que a religião nos oferece, que é a solidariedade. Essa amálgama social que une as pessoas e que constrói pontes e não muros. Aliás, uma crítica que o Papa Francisco fez ao Trump, quando Trump sugeria a construção do muro entre Estados Unidos e México, né, para acabar com a questão migratória. Quando a gente olha para a questão com mais sensibilidade, a gente percebe que do outro lado está o outro, que também precisa ser cuidado, porque o outro sou eu, de algum modo. Eu sou o que sou porque estou diante do diferente. Um pai só é pai porque existe o filho. É como se houvesse entre os dois um reflexo, um espelhamento. Então, especialmente para cristãos, essa ideia ela é muito persuasiva. Porque se eu não cuido do outro, se eu construo muros e não pontes, eu afasto o outro, eu afasto Deus. Professor, seguindo a mesma lógica, então, a solidariedade só existe porque existe a necessidade, a crise, a tragédia, a carestia. O quanto é necessário, claro que ninguém deseja o trágico, a crise, a necessidade, mas o quanto é necessária a existência da necessidade para a prática da solidariedade, que é transformadora, por outro lado. Um ato de solidariedade, ele dissemina, ele conquista, ele atrai também. Como a gente pode olhar para isso? Assim como o filho existe porque existe o pai, a solidariedade existe porque existe a necessidade dela, não é? Se nós concordamos com Platão de que ninguém deve se considerar autossuficiente, porque até aquele que tenha dinheiro para comprar tudo que ele queira, que o mundo material lhe ofereça, ainda assim ele precisa de alguém que fabrique aquilo que ele compra. Ou seja, de algum modo, todos nós estamos conectados. Estou pensando isso numa dimensão material da existência, que é muito reducionista, né? Se nós pensarmos com mais largura, a gente percebe que a vida humana ela sempre se põe junto ao outro e que, sendo assim, não cuidar dele não é um ato inteligente, como o Frei Rogério falava há pouco. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem nos tempos de hoje, Ronaldo, de viver a solidariedade passa por três crises, eu diria. Não que não haja mais crises, mas essas são decisivas. A gente vive uma época muito hedonista, as pessoas são muito individualistas, também muito porque a gente vai perdendo o nosso feeling, a nossa sensibilidade relacional com o outro, e a gente acaba se fechando muito no nosso próprio mundo. Talvez a pandemia tenha, ao mesmo tempo que nos levado à vontade de se abrir mais para o mundo que se fechou para nós, mas também a gente se fechou um pouco com medo do desconhecido, né? Que o desconhecido sempre amedronta, mas esse verter-se para si, esse fechamento, ele é ruim, ele é crítico. Também uma época de extremismos, né? Uma época de extremismos em que você olha o outro como o desconhecido do outro, como um inimigo, e talvez por isso que alguns não baixem o vidro do seu carro quando estão diante de alguém que pede ajuda. E aí a gente não está interpretando aqui se aquela pessoa realmente precisa de ajuda, de solidariedade.
mas eu me fecho porque eu também tenho medo desse outro, vai que ele me assalta, né? Só que isso tem um lado perigoso, né? Se eu me privo do ato solidário, do ato de desprendimento da minha segurança primeira, né? Disso que me faz animal, que é preservar a minha sobrevivência, e eu não me arrisco a encontrar o outro, né? E arrisco até a própria vida, colocando-me a serviço do outro, eu posso querer que o outro até se afaste. Eu até penso que o outro deveria morrer. Seria melhor para ele, seria melhor para mim. Talvez isso até alimente ideias de que bandido bom é bandido morto, por exemplo. Pensar assim é pensar de modo solidário, até para cristãos especialmente. Não que o ato ruim que mova o seu crime seja justificável, mas o outro, apesar de quem é e do que faça, não revela Cristo, não revela alguém que ainda pode ser melhor. Será se eu não posso agir para fazer o outro melhor em alguma circunstância? E deveria, assim, não agir solidariamente só para dar ao outro o que ele precisa e me ver longe dele? Eu vou dar porque eu quero que ele se afaste. Então, são muitas questões, né, que envolvem. E uma terceira é a pouca habilidade em fazer a experiência do outro. A gente vive muitas coisas, mas faz poucas experiências. É uma ideia que eu gosto muito do Walter Benjamin, um filósofo alemão, século XX. A gente vive muito apressadamente, encontra várias pessoas durante o dia, mas guarda poucas delas no coração, porque a gente apenas passa por elas. Elas não nos transpassam, não nos marcam. Muitas vezes porque nós não permitimos, não desejamos, até por medo de encontrar no outro um perigo à nossa sobrevivência. Gostei muito de algo que o senhor falou também aí, que me chamou bastante a atenção. Me privar do ato solidário ou de me relacionar com alguém que está precisando de mim, isso me faz perder, né, Frei? Me faz perder. Perdemos do ponto de vista de humanidade. Nós nos humanizamos quando somos solidários. Nos humanizamos quando nos relacionamos. Este é um aspecto fantástico. Nós nos humanizamos. Quando eu me encontro com outro e posso fazer algo por ele, há um processo de humanização mútua, né? E a pandemia trouxe esse isolamento e muitas pessoas adoeceram por falta de relação, por falta de relacionamento, por falta de contato. Quando eu estive de férias agora, né, eu estive no Piauí e eu fiz uma experiência muito interessante na casa dos meus pais. Eu fui em busca de pessoas nas roças, né, no interior, nos lugares mais longínquos. Eu visitei pessoas simples, eu queria esta relação, eu queria esse contato. Então isso me fez um bem enorme e eu reafirmei mais uma vez que na relação está a humanização. E o Papa Francisco fala de encontrar, desse encontro. Se nós permitirmos esse encontro, ele já é transformador. Como o professor falou, baixar o vidro do carro para conversar com alguém. Eu sempre que passo num semáforo aqui em Brasília, num lugar, eu baixo o vidro do carro e converso com um senhor que vende umas pipoquinhas ali no semáforo. E esse encontro, a gente já fez, poucos minutos que eu fico ali parado, mas a gente já estabeleceu uma amizade que me parece que ele até espera que eu passe naquela hora, e eu espero encontrá-lo ali também naquela mesma hora. E me faz bem quando a gente se encontra, se olha e se fala. E o encontro, ele é o princípio da solidariedade, em todos os sentidos, não é solidariedade apenas de oferecer coisas materiais. Quando você também vai ao sepultamento de alguém para consolar a família, é um ato solidário. Quando você liga para alguém que está enferma e faz uma ligação e surpreende a pessoa com a ligação, é um ato solidário. Quando você vai no hospital visitar alguém, é solidariedade, é encontro e nos humaniza. Tá. O professor, eu estou vendo aqui uma pergunta que fizeram para o senhor numa entrevista, que diz assim: ao longo da história, sempre que vemos grandes crises pelas quais a humanidade passou, geram grandes histórias de solidariedade incríveis. A necessidade da solidariedade é uma oportunidade? É uma oportunidade de provarmos que somos humanos. Eu estou entrando aqui na vibe do Frei, que nos humaniza, né? Exatamente, mas faz todo sentido, né? Vejam, no plano da solidariedade, todos nós somos chamados a defender o que nos é comum. E o que é direito de cada um, o que é comum a cada um de nós e que nós devemos defender para si e para os outros? É a nossa humanidade. É por isso que, aliás, a gente fala de direitos humanos, né? Direito humano não é só para humanos direitos.
Vejam, Platão dizia uma coisa interessante na República, e aí tem uma conexão com Jesus que é fantástica. Justiça é fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos apenas? É um reducionismo. Se eu faço mal a quem já é mal, eu torno essa pessoa pior. Fazer o bem a quem é bom é interessante, mas isso não muda o mundo. Fazer o bem a quem não é bom e a quem precisa, a quem até é bom, mas que precisa de mais bondade, de mais cuidado, essa é a diferença. Né? É uma oportunidade de tornar o mundo mais humano. Às vezes a gente se encastela muito naquela ideia de que só os bons devem receber bondade, né? Os homens de bem. Mas quem são os homens de bem? Até Jesus questiona isso de modo provocativo, né? Será que só Deus não poderia ser chamado de bom? Claro que ele é Deus, né? Teologicamente falando, mas para terminar um pouco, eu lembrei, Ronaldo, quando tu falas sobre a oportunidade de ser solidário, de algumas figuras históricas que praticaram atos extremamente ousados do ponto de vista da solidariedade. Por exemplo, a figura de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi preso no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, que, aliás, eu visitei em 2017, e visitei, inclusive, a cela em que ele foi preso, depois ele faleceu em outro local. É uma história forte de alguém que dá a sua vida no lugar de outro que ele nem conhecia, mas que, ao vê-lo chorar diante de uma família que ele queria encontrar e que ele pensava poder padecer com a sua ausência, ele se coloca no lugar. O próprio Viktor Frankl, que é um psicólogo que também esteve em Auschwitz preso, e que cuidava de pessoas que tinham ideação suicida, tentava buscar sentido, ou melhor, fazê-las perceber sentido para viver. E aí, nesse ponto, a gente percebe uma conexão com o que o Frei Rogério falava, né? Ser solidário aqui não é só dar a outro alguma coisa material, mas dar atenção ao outro. Talvez é o que ele mais precise. E o Oskar Schindler, que era judeu, ou melhor, desculpa, que era alemão do Partido Nazista e que arriscou sua vida, traindo os nazistas, protegendo os judeus em sua fábrica de utensílios, né, e que hoje, inclusive, é considerado pelos judeus como um justo entre as nações, ou seja, um humano nobre entre humanos. Então, essas oportunidades aparecem, e não é preciso esperar uma grande chance, uma chance como a que recebeu Maximiliano, uma que recebeu o Viktor Frankl e o Oskar Schindler, até porque são chances que nós poderíamos aspear, né? Que talvez nós até, numa situação parecida, declinaríamos, porque é um momento extremo de doação. Mas há chances cotidianas de provarmos que nós somos humanos, que nós queremos bem à humanidade. E aí é preciso ser muito sensível para perceber esses momentos e não relativizar o outro apenas com um olhar, por exemplo, que ele precisa receber e que ele não recebe porque a gente se encastela na nossa segurança, na nossa vida confortável. E eu estou gostando também dos muitíssimos exemplos aqui que vocês estão trazendo. E o Frei, quando fala justamente desses exemplos cotidianos, eu me sinto muito envolvido, porque também o Frei falava agora há pouco de parar no sinal, de conversar com alguém. Isso já me aconteceu em várias ocasiões. E eu tenho até aqueles amigos de sinal também, igual o senhor, viu, Frei? Mas aproveitando essa chance que o professor Emanuel está nos falando agora, Frei, todos os dias a gente tem essa chance, não é? E agora, esse mês de dezembro nos desperta muito para isso, para que a gente aproveite essa chance de ser solidário, mas não só como um ato externo, mas como um ato interior de transformação nossa, não é, Frei? A começar da nossa própria casa, onde nós podemos ser mais solidários, dar aquilo que os filhos esperam, que é o tempo de qualidade, a esposa. Devemos fazer o dever de casa dentro do nosso lar. E a começar por aí, porque às vezes ser solidário lá fora é possível, a gente até faz, sim, claro, mas como está o meu lar, como está a minha casa, como está o meu interior, como está a minha vida? É possível, é fácil para muitos de nós nos doarmos ou doarmos algo nosso que não vai fazer falta para a gente. Neste tempo é muito fácil ser solidário desta forma, mas eu gostaria de provocar-nos agora, Frei, como uma atitude também de transformação duradoura de nós mesmos, para nós, um bem que a gente possa se fazer.
A solidariedade ela é eficaz quando há esse relacionamento e quando há uma proposta duradoura. Eu acho que você insiste nesse ponto e tem razão, né? O Papa Francisco fala que a partilha gera possibilidades de transformação duradouras, e essas são as premissas da justiça. O que eu aconselho às pessoas é que colaborem com instituições e se comprometam com elas, e possam gastar um pouco do seu tempo também nesses lugares, porque dar de forma descompromissada, pouco efeito tem. Colabora, ajuda, mas que bom seria se você também se comprometesse, porque você ganharia muito mais nesse encontro. Ao ajudar uma instituição, ir fazer uma visita uma vez por mês, levar seus filhos lá naquele lugar que você colabora, que você ajuda, e aí você está fazendo realmente a ajuda material e a sua presença. E já envolvê-los também, é uma perspectiva de futuro. Também, perspectiva de futuro de você criar condições de transformação para quem você colabora e para você também. Para você, para a sua família, de já prospectar isso também nos seus filhos, naquelas pessoas que você tem como dependentes seus, de que também eles no futuro serão pessoas assim sensíveis a esta necessidade, que será uma necessidade permanente na sociedade, né? Criando a cultura dentro de casa e criando a cultura ao seu redor. Mas é necessário disciplina, constância. Se você faz caridade de forma pontual, só no Natal, por exemplo, eu acho que é muito empobrecedor. Eu tenho um primo, né, quando eu trabalhei com ele, eu trabalhava com contabilidade, esse meu primo do Piauí, e quando chegava no Natal, ele não fazia nada de solidariedade. Quando chegava no Natal, ele diz, não, eu não vou dar nada agora, porque é até uma forma de protesto com aqueles que só dão nesse período. Eu prefiro passar o ano inteiro fazendo a solidariedade e o Natal eu ficar só para oração e só para rezar. Para ele era uma forma de protesto, aquelas pessoas que só no Natal despertavam para a solidariedade. E nós temos chance de solidariedade todos os dias do ano, e isso é enriquecedor. O professor, deixa eu trazer aqui, a gente falou dessa perspectiva aqui de futuro, a prática da solidariedade, ela acende, não só em nós, mas ela acende também na sociedade uma esperança, ela acende aquela expectativa de um futuro melhor, também para quem está sendo ajudado, para quem ajuda, e o mês de dezembro reflete muito isso. É um mês muito mais aceso, né? Por causa também disto, uma esperança de que o ser humano é bom, o ser humano pode ser bom, o ser humano pode se transformar, pode ser melhor. É preciso também, inclusive e é possível viver isto também com este propósito? Na verdade, não só é possível, mas é uma questão de dever, né? Devemos, é uma questão ética, né? Pelas questões que a gente já discutiu aqui, pelas questões de humanização, né? Nós nos tornamos mais humanos assim. Aliás, quando nós evitamos a indiferença, que aliás é o antônimo, é o contrário do amor, quando nós nos encontramos com o outro com constância, como o Frei Rogério bem citava, nós rompemos toda a lógica de barbárie que entre nós habita. Nós nos aproximamos do divino. E aqui as práticas solidárias, elas podem ser pensadas em qualquer ambiente religioso, em qualquer ambiente em que se manifestem atos solidários, e mesmo assim essa ideia que eu acabei de posicionar, ela faz sentido, né? De algum modo, nós poderíamos pensar que há em nós um chamado, uma vocação à solidariedade, porque nós somos humanos. Se nós pensarmos do ponto de vista da nossa animalidade, nós devemos biologicamente nos preservar enquanto espécie, mas transpondo essa ideia biológica, se a gente pensar numa perspectiva mais espiritual, o que nós somos, né, enquanto humanos no mundo. E mais, se nós somos cristãos, o imperativo ético aqui ele é mais radical. Viver no mundo apenas habitando em nós mesmos, apenas construindo um mundo para nós, é empobrecedor, porque o reino ele é uma construção coletiva. O reino é uma comunidade, é preciso se colocar diante do outro, privando-se da indiferença que mata,
colocando-se a amar sempre. Aliás, é interessante essa ideia do amor e da indiferença como opostos, não o amor e o ódio. Os egípcios tinham um hieróglifo apenas para falar sobre amor e para falar sobre ódio, Ronaldo. Quando eles queriam dizer assim, eu te amo, eles diziam, eu te amo, odeio. E quando eles queriam dizer, eu te odeio, eles diziam, eu te amo, odeio. Porque o amor e o ódio, na perspectiva deles, eu acho interessante, são faces de uma mesma moeda. Às vezes, quem tem raiva de uma pessoa, acabou o namoro, aí liga, brigando. Talvez isso seja um movimento psicológico de tentar, ainda assim, estar em contato com o outro. Né? A indiferença não, a indiferença é o oposto, porque eu olho para o outro como se ele não existisse. Então, essa é uma ruptura com qualquer possibilidade de solidariedade e de humanização também. Frei Rogério, antes da conclusão desse bloco, eu quero voltar em algo que o senhor trouxe que é também extremamente importante. Fazer o bem faz bem. Eu sentir que alguém foi extremamente tocado, se emocionou, beneficiado, e eu olhar para aquela pessoa, ver que ela está feliz, eu, independente do meu estado, se eu cheguei com raiva, se eu cheguei frustrado com alguém, angustiado com algum problema, se eu estou com uma depressão, perceber aquilo no outro, a quem eu estou ou para quem estou fazendo algo, seja material ou seja de mim mesmo, isto também é transformador. E eu sei que o senhor vê isso sempre, né? Este é o meu maior salário. Quando eu vejo alguém que a partir de uma chance que nós demos, a partir de um apoio que a gente deu e a sua vida se transformou, é como se, para mim, o mundo todo se transformasse. O senhor esquece o cansaço. Total. Inclusive, eu sigo uma frase que eu escuto numa canção, que meu cansaço a outros descansem, né? Eu gosto muito dessa frase, porque eu fico muito feliz ver o outro sorrindo, transformado. Aquilo me faz um bem enorme. E tem uma frase que eu uso que me vem dessa experiência. Mudar o mundo é mudar o mundo de alguém. Quando o mundo de alguém muda, todo o universo muda junto com ele. Então, eu luto para mudar a vida de uma pessoa. Todo mundo, o universo inteiro muda quando uma pessoa muda. Mas eu pedi o senhor para dizer isso, sabe por quê? Porque tem tanta gente em casa agora, passando por tantas coisas, e que talvez agora, escutando isto, possa encontrar o caminho para fugir daquela situação que ela não sai, daquela dor, daquela traição, para fugir daquela depressão, para fugir agora de um sentimento ruim que tomou conta dela contra alguém, e sair de si, ou sair desta sua vida, e ir ao encontro de alguém que está ali em algum lugar, de alguma forma, precisando ser ajudado, vai transformar essa pessoa, não vai? Ela sairá curada completamente. Faça o bem, seja solidário, vá ao encontro. E as respostas você vai ter. É impressionante. Agora, ficar parado dentro de casa, sucumbindo, vivendo aquele sofrimento sozinho, sem o abrir-se, realmente isso é muito infértil. Agora, quando esta dor ela é partilhada, né, numa relação de troca, pouco a pouco você vai ver o seu sofrimento desaparecer e a alegria voltar. Por isso, faça solidariedade. Busquem ser voluntários. O voluntariado, em todos os sentidos, só faz bem. Só faz muito bem. Muito bem. Olha, gente, nós vamos fazer assim. O último bloco nos reserva agora um momento muito agradável. Então você segura aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna já para a fase final do nosso programa de hoje. Até já. A você que está acompanhando o nosso Além da Notícia de hoje, ele está especial, é dezembro, por isso que a gente também aqui aborda esses temas mais voltados para o que agora está bem vivo dentro de nós. Este espírito natalino. Eu vou até João Pessoa. Professor Emanuel, muda aí também em João Pessoa, muda no mundo todo o clima quando entra o mês de dezembro. Eu preciso me despedir do senhor, porque o senhor tem compromisso, apesar dessa hora agora, mas eu gostaria de pedir-lhe agora também uma palavra sobre este mês, sobre dezembro, sobre isso que a gente está conversando, essa prática, esses gestos que a gente tem diferentes no mês de dezembro. Por favor, fique à vontade.
O mês de dezembro é um mês que nos convida a novos nascimentos, né? A repensar as construções que nós fizemos, a desconstruir o que não foi produtivo e a tentar uma vida mais solidária. Mais solidária nos aspectos todos que nós discutimos aqui, não só dando ao outro materialmente alguma coisa que ele precisa também, mas também cuidando do outro em seus silêncios, né? O Frei Rogério falava um pouco disso no último bloco, esse cuidado com o outro que às vezes está próximo e a gente nem percebe. Na própria casa, como tu mesmo, Ronaldo, falaste há pouco, a gente às vezes esquece de cuidar dos nossos, né? O silêncio do outro que está próximo que a gente não ouve. E talvez o nosso silêncio que não é compartilhado, talvez o silêncio de alguém que ofereça um ombro amigo para acolher as dores, para entender o que o outro sente. Na nossa época é muito comum a gente dizer para o outro assim, eu estou sentindo uma dor de cabeça, e o outro já responde assim rapidamente, eu estou com dor na barriga. Parece que as pessoas não se escutam, né? Elas querem a atenção, elas querem serem vistas, mas sem se disporem a olhar para o outro, né? Esse é um momento, dezembro, de despirmos-nos, tudo aquilo que não nos faz humano, tudo aquilo que não nos humaniza, né? A imagem do menino na manjedoura é uma imagem que nos convida, então, a despir em nós tudo aquilo que não nos fará construir um mundo melhor. Para terminar a minha participação, já agradecendo a você, Ronaldo, a TV Canção Nova e a graciosa participação do Frei Rogério, eu queria lembrar uma frase do Martin Luther King, que dizia que o que o incomodava não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. Se nós que pensamos coisas boas não as aplicamos, o mundo não terá esperança. A esperança está em nós e no agora, que nasce em cada dezembro que o ano nos coloca, que é o dezembro de janeiro, de fevereiro, de março e de todos os meses. Um abraço grande, Ronaldo, Frei Rogério, fiquem com Deus e até a próxima. Ô professor, isso quer dizer que dezembro é um convite a sermos esses bons e a gritarmos com o grito bom que existe dentro de nós, com os gestos bons que existem dentro de nós, e que esse grito ecoe o ano inteiro que vai começar. É isso, não é? Eu quero agradecer também imensamente ao senhor, desejar ao senhor, à sua família, já antecipadamente, um feliz e santo Natal. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Eu não mencionei aqui, mas o senhor é estudante de teologia, pretende ser diácono permanente? Se Deus permitir, se a graça continuar me provendo, e ela continuará, sempre continua, né? Puxa vida, então nós desejamos êxito também nesta sua caminhada e agradecemos a generosidade de sua esposa, que tem que permitir isso também, né? Ela está cuidando da minha filhinha. Professor, foi um prazer, muito obrigado. Está liberado para o seu próximo compromisso. Até breve, se Deus quiser, e bom Natal. Um abraço grande, bom Natal para vocês. Tá aí. Frei Rogério, a gente precisou deixar aqui um companheiro agora e nós vamos seguir nós aqui nesse programa de hoje. Frei, eu vou convidar o senhor, depois o senhor vai comentar, porque o senhor conhece. Nós vamos ver agora, vamos conhecer o exemplo do Instituto Barba na Rua, que é um convite para nós a termos e a sermos esta solidariedade permanente. Acompanhe. As quase 2.000 pessoas que vivem em situação de rua no DF dependem das doações e da caridade de outras pessoas para sobreviverem. Além dos programas do governo, iniciativas sociais levam alimento, roupas, banho e o mais importante, amor e respeito. E foi assim que o educador social Rogério Soares, o Barba, vem desenvolvendo projetos voltados a ajudar essas pessoas. Depois de 25 anos morando nas ruas, ele se permitiu mudar. Passou 1 ano e 8 meses em uma casa de recuperação e, quando saiu, voltou o seu olhar para ajudar os mais necessitados. Com isso, surgiu a rede de solidariedade Instituto Barba, que conta com mais de 50 projetos de apoio a pessoas moradoras de rua. Barba ressalta que, com a chegada da pandemia, o número de pessoas em situação de vulnerabilidade aumentou e muito. Discutimos a rua em 2 etapas. Eu sou uma pessoa que eu luto pela política pública da população em situação de rua. Então a gente tem um discurso da população de rua antes da pandemia e depois. Por quê? Porque aumentou muito, aumentou 3, 4 vezes mais. A pandemia jogou muita gente para debaixo das pontes, para as ocupações e até mesmo para a situação de rua. Então a gente agora precisamos pensar urgentemente os nossos governantes pós-pandemia. Como ajudar essas pessoas
a sair dessa situação. Barba tem apostado no novo projeto Bike Geração de Renda, uma iniciativa que vai ajudar ainda mais quem precisa de emprego. Aonde de vez eu dar uma cesta básica para a pessoa, a gente doa uma bicicleta e um celular e a pessoa vai fazer entrega, delivery e vai poder se sustentar. Muita gente hoje estão na rua por falta de escolha. Qual que é a escolha delas? Trabalho. Elas não têm trabalho. Olha, como este exemplo, eu sei que tantos outros agora, e eu quero cumprimentar no Brasil inteiro, obras diversas, organizações, movimentos pastorais que fazem trabalhos diversos ao longo do ano, sendo um permanente dezembro na vida das pessoas. Mas, Frei, o que o senhor nos diz aqui sobre o Barba? Então, o Rogério Barba é um caso assim interessantíssimo. É um garoto que nasceu nas ruas, a sua mãe o concebeu certamente, ele nasceu nas ruas, foi recolhido, bebê ainda numa calçada, criado num instituto de orfanato e depois de 18 anos ele caiu na drogadição, viveu mais de quase 30 anos nas drogas, se recuperou. Hoje, aqui em Brasília, é um dos grandes expoentes da solidariedade. Ele passou a fazer o bem ao próximo, se curou, e o que o Barba faz hoje em Brasília impressiona. Ele lidera assim, uma ação social junto aos moradores de situação de rua e a muitos outros, né? A questão das comunidades terapêuticas também. A nossa paróquia está sempre dando também a ele o suporte de espaço quando ele precisa, nós somos parceiros. E a sua força, a sua garra é transformadora. Deve ser conhecido e muitas outras pessoas seguiram o seu exemplo, porque o que uma pessoa com seu histórico pode fazer na sociedade não tem tamanho. E foi alguém que um dia viveu aí no mundo das drogas, desprezível talvez, hoje ele devolve a essa mesma sociedade bondade, solidariedade, amizade. Ele é uma pessoa que faz amizade com todos, alguém que mexe com as autoridades, ele provoca também políticas públicas, nasceram políticas públicas em Brasília graças às suas intervenções, enfim, alguém que merece ser reconhecido pelo que faz. Frei, o senhor tocou aqui num ponto, uma frase fantástica sua agora, alguém que devolve bondade, que devolve solidariedade. Mas todos nós somos alvo de uma constante, de uma permanente bondade de Deus em nossas vidas. É isso que eu gostaria que esse programa despertasse hoje. Nós podemos também devolver bondade todos os dias, solidariedade todos os dias, na vida das pessoas, nas ruas, onde quer que a gente conviva, no nosso trabalho. E dezembro é hora da gente despertar para isso, né? Porque é quando aquele menino Jesus traz uma atmosfera diferente para o mundo. O Natal é transformador em si. E quando nós nos abrimos para o outro, né, para as pessoas, nós estamos vivendo verdadeiramente o Natal, porque Jesus veio para nos ensinar a amar. Você imagina cada paróquia assumindo um compromisso assim de que não haja ninguém com fome no território paroquial. E o Brasil todo está dentro, as paróquias estão no Brasil inteiro. Dá para fazer muito. É óbvio que umas realidades são muito mais desafiadoras do que outras, né? Uma paróquia não daria conta, por exemplo, numa cidade pequena, com muitos desafios, uma única paróquia. Mas dá para fazer algo, dá para ser ousado em fazer o bem e ser solidário. Nós vamos ouvir agora o que alguns dos nossos bispos falam sobre esta prática solidariedade. Quem pratica e quem é beneficiado por ela. Muito estimado Ronaldo e telespectadores da nossa Canção Nova, uma alegria poder falar com vocês, desejando a todos um abençoado Natal de Jesus e um ano novo de esperança. Bem, a solidariedade cristã, no âmbito da nossa vida católica, ela é uma prática realizada desde o início da Igreja, atendendo àqueles ditames de Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 25 de Mateus, onde ele elenca as obras de misericórdia. E os cristãos são chamados a realizar atos profundos de generosidade, de solidariedade com aqueles que são vítimas da pobreza, do sofrimento, do alijamento social.
os pobres, os sofredores, os esquecidos, as pessoas que estão em dificuldades existenciais, precisam encontrar nas mãos e nos corações de todos nós católicos cristãos a expressão viva da generosidade, da fraternidade, da solidariedade. Isso é uma marca da doutrina social da Igreja, já cristalizada na prática dos cristãos há muito tempo. Desejo a todos atos bonitos e efusivos de solidariedade e de amor para com os que sofrem. Amém. Nós somos chamados a viver em atitude samaritana, de alguém que compadece, de alguém que socorre, de alguém que estende as mãos, que olha para a dor das outras pessoas, mas não apenas olha, aproxima, se faz solidária, se faz generosa com aquelas pessoas. O amor tem mãos, ou seja, não é apenas uma palavra, não pode ser apenas um sentimento, mas o amor cristão através dele nós nos tornamos solidários uns dos outros. Especialmente no tempo em que vivemos, está sendo tão necessária a solidariedade, a fraternidade, a caridade, para socorrer as pessoas que tanto necessitam. E, Frei, eu fico pensando o seguinte, a igreja é casa do pão, a igreja é casa de solidariedade por natureza mesmo. E sempre me lembro que a cada ano a gente tem aquele registro da presença da igreja no mundo inteiro, em todos os continentes, e a Igreja Católica continua sendo a maior instituição do mundo que pratica a caridade, que pratica a solidariedade. Esta igreja é esta igreja que a gente precisa manter sempre assim, viva, né? Exatamente. Por meio da Caritas, a igreja chega na África, chega na Ásia, chega na América Latina. As paróquias têm os seus trabalhos sociais, têm os vicentinos, as dioceses também, todas se preocupam com isso. Como você mesmo disse, tornando a igreja a maior instituição caritativa do mundo. É inegável isso. Cerca de 30% a 35%, Frei, da caridade praticada no mundo é praticada pela Igreja Católica através dos seus diversos membros, as congregações diversas, em escolas, em santas casas, em creches, e assim vai. Então vamos conservar essa identidade da Igreja Católica, unidos também com outras religiões e outras instituições, porque uma coisa que eu estava pensando, a partir desse nosso programa, é que a solidariedade une a todos. Na solidariedade, todos falam a mesma língua, que é ajudar o próximo. Então, é também um ponto de ecumenismo, a solidariedade, de juntarmos e nos dar as mãos para fazer o bem. A igreja faz isso na sua essência e outras instituições fazem também. Se pensamos na unidade, a solidariedade é um princípio de unidade. E eu quero aqui agradecer muito pelo exemplo do senhor. O senhor é um inspirador, viu, Frei? Permanente. Citamos aqui alguns programas da paróquia do Frei, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Programa Coração Aberto, que pessoas profissionais de diversas áreas, eles, através da sua coordenação, se colocam à disposição para atender também a população nas diversas necessidades. Falamos aqui das petas do Frei, que as pessoas vão lá, pegam as petas na paróquia e vão vender e tiram ali o percentual financeiro delas. Não é isso, Frei? Falamos aqui da feirinha solidária. É todo final de semana que tem a feirinha? A feirinha é durante a semana, uma vez na semana. Uma vez na semana? Sistema de trocas. O sistema, a pessoa traz alguma coisa de casa e leva aquilo que ela não tem. Isso. Não é isso? Qual é aquela outra do final de semana? E a feirinha do Frei, que é no final de semana, no domingo, criamos as barraquinhas e as pessoas colocam seus produtos. Depois das missas, os paroquianos descem na nossa feirinha e compram... Ali dentro dos muros da paróquia? Da paróquia. E aí o paroquiano sai e vai comer. O que vende geralmente ali? Nós temos o pastel e caldo de cana que não pode faltar, empadinhas... Aí nós temos o pano de prato pintado, nós temos cestinhas feitas, artesanato, roupinhas. É muito divertido. Fazemos sorteios,
Domingo passado tivemos a adoção de animais, se tornou um espaço de convivência, das pessoas se encontrarem ali. E são mais de 35 feirantes, todos que vieram dessa escuta do programa Coração Aberto. A gente percebeu que pessoas sabiam fazer coisas, mas não tinham lugar para vender, para expor seus produtos. Imediatamente a gente mandou fazer as barraquinhas de madeira, padronizadas, e é muito simples. A paróquia bancou isso tudo para ajudar? Bancou isso tudo. E cada um tem uma barraquinha. E tem fila de espera para entrar nas barraquinhas. É mesmo? Fila de espera, para que possam ter uma barraca. O nosso arcebispo, Dom Paulo César, gostou, foi na paróquia, viu a feirinha e depois me disse, nós queremos uma feirinha dessa a nível de arquidiocesano. Então existe esse convite de talvez fazermos aí uma feira mais ampliada. Eu imagino que agora muitos padres estão nos ouvindo, mas também muito coordenador de pastoral, de movimentos, de grupos diversos. Eu quero conhecer esse frei, quero conhecer a paróquia dele, eu quero ver esses programas aí, como é que a gente pode trazer para cá. Muitos padres agora sendo provocados positivamente, né? Como é que encontram, frei, esses programas aí do senhor, a sua paróquia, para ter contato, para conversar com o senhor, para ter também alguma inspiração do que fazer em sua comunidade? Me encontrar é muito fácil. Nas minhas redes sociais é Frei Rogério Soares. Se eu coloco lá Frei Rogério Soares, sobretudo Instagram, no direct, eu respondo todas as pessoas que me escrevem no direct, eu respondo. A melhor forma de me encontrar hoje é o Instagram, Frei Rogério Soares. Muito bem, quero agradecer e vamos deixar uma mensagem de Feliz Natal agora para o nosso povo, né? Então, a minha mensagem é uma mensagem de paz, que vocês possam olhar no olho um do outro, viver o perdão, viver a harmonia, sentir feliz pelo simples fato de estar neste mundo, a chance de viver uma vida dada por Deus e obedecer o chamado dele, que é fazer o bem sem olhar a quem. Viva uma ceia de Natal inesquecível, preparem bem o ambiente, chame a família para viver um momento de oração e um Feliz Natal e todas as bênçãos do céu sobre todos vocês. Frei, quero agradecê-lo. Vou pedir ao senhor que a gente termine o programa com uma bênção especial agora para todas as pessoas que nos acompanham, mas de modo muito particular eu peço para aquelas pessoas que estão precisando de fato desta bênção de Deus ou com alguma enfermidade no corpo ou na alma. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoai. Eu te peço àqueles que nesse momento nos escutam, sobretudo os que estão mais necessitados de uma bênção, que esta bênção chegue neste lar, nesta casa, nesta vida, abençoando a todos. Dê sobre todos a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Foi um prazer conversarmos com o Frei Rogério Soares, com o professor Emanuel Rufino, que diretamente de João Pessoa esteve aqui conosco, e ter a sua presença aqui neste programa. A gente está se preparando aí para o Natal. Espero que tenhamos contribuído muito bem. Grande abraço a você, boa sequência aí na programação da Canção Nova. Se não tiver com sono, até semana que vem, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia. Até lá.